Olá, estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Falo diretamente do aeroporto de Guarulhos. Estou aguardando aqui a minha conexão para Santa Cruz de la Sierra. Depois eu ainda pego um outro avião para Cochabamba. Chego na cidade onde o Botafogo vai enfrentar amanhã o Aurora por volta das 18, 19 horas. A Bolívia tem uma hora menos que o Brasil. Nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco do jogo, queria falar um pouco do que aguarda o Botafogo lá em Cochabamba, falar do Aurora, falar da altitude, a temida altitude, o que de fato acontece quando um clube sai, né, de uma situação do nível do mar ali, né, o Botafogo que joga numa cidade litorânea no Rio de Janeiro e tem que ir para uma cidade com 2.500 metros. Né? Não chega a ser Quito, não chega a ser até outras cidades bolivianas, mas já começa a pegar um pouquinho. Falar também sobre a atmosfera do estádio Félix Capriles. A Aurora não aumentou o preço dos ingressos, deixou os torcedores, né, com os valores antigos para ver se consegue lotar e transformar o estádio num caldeirão. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, eu vou pedir para vocês deixarem um like, que é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal e entregar para mais botafoguenses. Vou pedir também para vocês se inscreverem aqui no canal. Já passamos dos 55 mil, estamos quase chegando a 55.200. Vou pedir para ativar as notificações e também tem um plano de membros do setor visitante a partir de R$ 5, beleza? Qualquer ajuda aí é válida. Bom, vocês sabem que a altitude é um adversário muito temido e difícil de ser superado na região andina da Bolívia. Né? Os jogos são disputados normalmente entre 2.500 metros e 3.900, sendo que agora tem o campo do Always Ready, que fica a quase 4.100, se eu não me engano, 4.070 ou 4.090. O estádio municipal de El Alto, que é a cidade do Always Ready, supera o Jesus Bermúdez, que é a casa do Oruro, 3.700 metros, lembro que o Corinthians jogou lá. A casa do Potosí, eu lembro que o Flamengo também jogou lá, 3.900. E tem também o famoso Hernando Siles, em La Paz, com 3.650 metros. Rapaz, lá no Siles que o Brasil sofreu sua primeira derrota nas eliminatórias de 1993. Eu lembro desse jogo, eu estava assistindo essa partida. Se não me engano, foi 2-0 Bolívia. O El Diablo Echeverri acabou com o jogo e o Tafarel tomou um frangaço. Teve também a seleção argentina, liderada pelo Maradona, com o Léo Messi em campo, né? O Maradona era o técnico, perdeu de 6-1, um jogo que também ficou marcado na história do futebol boliviano. E a gente já viu várias vezes, né, protestos de federações, de clubes para acabar com esses jogos na altitude, mas os bolivianos argumentam, né, que você joga onde você mora. E é isso, né? Se as autoridades, né, o pessoal da medicina autoriza ter jogo na altitude, né, fazer o quê? É lá onde eles moram, é lá onde nós vamos jogar. E eu estava lendo aqui, né, uma matéria, né, que saiu na agência F, tem um especialista, o Fernando Zales, que é ex-médico da seleção boliviana e também do The Strongest. Ele estava explicando como é que funciona essas alterações no organismo da altitude, né, por conta da altitude, que elas são marcadas ali por uma hiperventilação que aumenta a intensidade da respiração e também por um aumento da frequência cardíaca, né, e aí você acaba gastando mais energia. Mas esse especialista, esse médico, ele disse que hoje a preparação física dos jogadores ela melhorou de tal forma que os jogadores, mesmo de cidades litorâneas, como no Rio de Janeiro, eles estão preparados fisicamente para jogar na altitude. E aí ele destaca que o maior dano que o atleta sofre hoje é o psicológico. E ele, inclusive, citou o caso recente de uma seleção sul-americana que chegou a La Paz e venceu a Bolívia, e a tática era não falar em altitude. Né? Enquanto eles estavam ali treinando antes do jogo, mostraram um excelente desempenho, tanto que venceram a partida. Hoje tem o jogo do Sporting Cristal, no campo do Always Ready, pela Libertadores, ou seja, o Botafogo conseguiu escapar de jogar numa cidade que eu não iria. 4.100 metros, meu irmão, para mim não dá. Eu ia acabar psicologicamente sentindo muito, não tenho dúvida nenhuma disso. E aí eu estava até lendo também, né, ainda nesse artigo da agência F,
que um técnico das divisões inferiores, das categorias de base da seleção boliviana, falou que o recomendado nessas partidas, os times de fora, jogar com mais posse de bola, esperando o time adversário abrir espaço para você conseguir explorar nos contra-ataques, né? E o Botafogo vai jogar amanhã numa cidade, como eu disse, fica a 2.570 metros, você já sente a mudança, mas não chega nem a ser como o Quito. Quito está a 2.800 e pouco. Né? O Botafogo foi bem jogando em Quito, a gente empatou 0-0, óbvio que a LDU teve mais volume, mas no final ali o Lucas Fernandes perdeu uma oportunidade, o Botafogo de repente poderia ter até saído com 3 pontos na ocasião. Falando também agora sobre um pouco da logística, né? Os jornais bolivianos estão tratando esse Aurora e Botafogo como um jogo histórico, porque é a primeira partida oficial do Botafogo na Bolívia. O GE até hoje veio com uma matéria falando do retrospecto do Botafogo contra as equipes bolivianas, se eu não me engano, 8 vitórias do Botafogo, mas em amistosos, né? Eu não sei se foi no GE ou se foi no Fogão Net. Deixa eu até ver aqui no Fogão Net. Mas tem um retrospecto e até hoje não tinha jogado uma partida oficial. A partida oficial que eu digo de Sul-Americana, de Comebol, de Libertadores, né, ou qualquer outro campeonato, torneio oficial. Então, dessa vez, valendo 3 pontos, né? Valendo 3 pontos não, porque é um confronto ali de mata-mata, mas valendo a classificação para a próxima fase e depois para a fase de grupos da Libertadores, é um confronto especial, né? Um time da grandeza do Botafogo que ainda não tinha jogado, né, em nenhuma cidade boliviana de maneira oficial. Então, assim, o presidente do clube, sabendo que o Botafogo é um time de grande cartaz, que tem grandes contratações, jogadores conhecidos internacionalmente, podia até aumentar o preço dos ingressos para faturar uma grana extra, mas manteve, né, o preço que os bolivianos estão acostumados a pagar para ver se consegue ter um estádio ainda mais cheio e ainda ampliou os pontos de venda, né? O presidente ampliou os pontos de venda. Os ingressos estão custando entre 40 e 70 reais. Um bom preço para um jogo de Libertadores. Acredito que o torcedor do Botafogo que não for sócio vai pagar muito mais do que isso. E sobre a torcida do Botafogo, cara, acho que essa foi a primeira vez que eu não recebi mensagens aleatórias de pessoas que estão indo para qualquer cidade aí da vida acompanhar o Botafogo, né? Às vezes a gente para nos buracos, nos lugares que, enfim, não são tão procurados pelos torcedores e tal. Tem outros jogos que, enfim, com mais cartaz, mas sempre Botafogo vai jogar em Erechim, por exemplo. Recebi a mensagem dos botafoguenses do Rio Grande do Sul ou de um carioca que estava perdido. E dessa vez eu não recebi mensagem de ninguém, brother. Eu conheço 3 caras que estão indo. Um deles é o Brown, que já está lá, e tem outro amigo que está com ele, e o Rodrigo Mancha da Fogoró. Então, assim, pelo visto, vamos ter 4 botafoguenses, mas sempre aparece um ou outro, né? Vamos lá, quem sabe aí uns 10. E, porra, também é foda, né? Com uma semana de antecedência, a passagem fica muito cara e a torcida também fica nessa expectativa do time passar e, de repente, cair no grupo de um time com mais cartaz. Por exemplo, Botafogo e River Plate. Aí o cara não vai porque já gastou dinheiro no Aurora. Só que também corre o risco de depois não rolar a fase de grupos. É isso que eu falo para as pessoas. Bom, aproveita enquanto tá rolando. Mas, enfim, cada um sabe o que faz. E queria também falar aqui sobre o problema logístico que o Aurora vai enfrentar. O Aurora estava pensando em embarcar para o Rio de Janeiro no domingo, só que eles tinham um clássico contra o Jorge Wilstermann, é o clássico de Cochabamba, Aurora e Jorge Wilstermann, marcado para domingo, 3 horas da tarde. E aí o Aurora solicitou para a Federação Boliviana a antecipação da partida para o sábado, 19 horas, para eles poderem sair no domingo, iam chegar ali na madrugada de segunda-feira, só que o Jorge Wilstermann não aceitou, né? E como tem mais de 72 horas entre o clássico e o jogo com o Botafogo, esse jogo estava marcado para domingo, 3 horas da tarde, depois o Aurora só ia jogar contra o Botafogo na quarta-feira, 9h30 da noite. Então, a federação negou o pedido e o clássico está confirmado para domingo, às 3 horas da tarde. O couro está comendo em Cochabamba, muita tensão entre as diretorias dos dois times e o Aurora que vê aí a sua logística prejudicada para o jogo de volta no estádio Newton Santos. Rapaziada, mais tarde eu chego em Cochabamba, faço uma live, provavelmente aí na hora do Brasil, umas 10h30, 11h30, aquele horário que vocês já estão acostumados,
e qualquer coisa eu apareço, mas provavelmente vocês vão me encontrar no Instagram, no Twitter, nas redes sociais aí que eu atualizo mais rápido, para a gente falar um pouco e vocês acompanharem essa minha viagem, né? Começou saindo de casa às 6 horas da manhã e vou chegar lá em Cochabamba umas 6, 7, 8 horas aí do Brasil. Então são umas 14 horas, mas tá tranquilo, né? Também não posso reclamar, não. Tô de boa na sala VIP do aeroporto. Já passei muito perrengue em aeroporto, agora tá na hora do pai também, né? Curtir um pouco, vou até almoçar antes de viajar, vou conseguir almoçar. Então a gente vai se falando e qualquer situação que aconteça, eu apareço de novo. Mas à noite, confirmado. Valeu, tamo junto.